38, de 6 em diante. A palavra de Deus diz assim: Então tomaram a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda, e desceram a Jeremias com cordas, mas na cisterna não havia água, senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. E ouvindo Ebed-Meleque, o etíope, um eunuco que estava na casa do rei, que tinham posto a Jeremias na cisterna, estava, porém, o rei assentado à porta de Benjamim. Logo Ebed-Meleque saiu da casa do rei e falou ao rei, dizendo: Ó rei, meu senhor, estes homens agiram mal em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, lançando-o na cisterna. De certo, morrerá de fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: Toma contigo daqui 30 homens e tira a Jeremias, o profeta, da cisterna antes que morra. E tomou Ebed-Meleque os homens consigo e foi à casa do rei por debaixo da tesouraria e tomou dali uns trapos velhos e rotos e roupas velhas e desceu-os a Jeremias na cisterna por meio de cordas. E disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: Põe agora estes trapos velhos e rotos, já apodrecidos, nas axilas, calçando as cordas. E Jeremias assim o fez. E puxaram a Jeremias com as cordas e o alçaram da cisterna. E ficou Jeremias no átrio da guarda. Amém? Vamos orar? Pai bendito, nós te agradecemos pela tua palavra, que ela encontre um lugar muito especial no nosso coração. Estamos totalmente na tua dependência para falar o que o Senhor nos ordena para falar nessa manhã. Pedimos a tua graça e o teu favor em nome de Jesus. Amém. O título da mensagem hoje é: E tira a Jeremias, o profeta, da cisterna antes que morra. Vamos repetir essa frase. E tira... Amém. Vamos falar isso para o nosso vizinho. Tira o seu Jeremias da sua cisterna antes que ele morra. Antes que ele morra. Tira o profeta da cisterna antes que morra. Tira o profeta da sua cisterna antes que ele morra. Tira o profeta Jeremias da cisterna antes que ele morra. Nós somos responsáveis pelo Jeremias que passa pela nossa vida. O Jeremias que passa pela nossa vida é o profeta. O profeta que passa pela nossa vida é a oportunidade de desenvolver a nossa vida espiritual, de desenvolver a palavra de Deus que é ministrada ao nosso coração. Mas que por alguns motivos ou por alguns períodos da nossa vida, nós o lançamos na cisterna da nossa existência. E os seus pés caem na lama, e naquele lugar onde ele está, num profundo poço, não há pão, não há alimento, não há provisão. E então há uma advertência de Deus para a nossa vida: tira o profeta da cisterna antes que ele morra. Essa palavra Deus nos deu um dia antes de nós termos recebido um desafio especial para orar com os homens, um pouquinho mais cedo do que já temos orado com o pastor Elcio já há algum tempo na igreja. Um chamado especial: desperta um pouco mais cedo, acorda um pouco mais cedo, que você venha, homem, orar, venha buscar a presença de Deus. E foi um dia antes, e eu estava lendo isso e pensando: Deus, o que isso pode estar querendo falar ao nosso coração? Eu entendi que não só para aquele dia, mas nas semanas que se sucederam, nós entendemos, um pouquinho antes ou um pouquinho depois, nós entendemos que nós tínhamos que fazer alguma coisa para ressuscitar a nossa espiritualidade, para ressuscitar áreas da nossa vida que, por algum motivo, começam a se acomodar. E se acomodam porque
a coisa mais natural do mundo é a gente se acomodar numa determinada área. A gente se acomoda no chamado, a gente se acomoda na oração, a gente se acomoda na leitura da palavra, a gente se acomoda no desenvolvimento das ações, das disciplinas. A gente tende a ir se cansando no decorrer da jornada, a gente vai depondo as armas, a gente vai desistindo, a gente vai olhando para trás, a gente vai buscando alguma coisa que seja para nós algo mais confortável, algo mais tranquilo, que talvez não nos desafie tanto. Eu não entendia quando o Senhor trouxe essa palavra um dia antes da gente acordar um pouquinho mais cedo para orar. Não entendia nada do que ele estava dizendo, mas de alguma forma ele começou a trazer. Chama a igreja, chama os homens, chama as mulheres, chama os jovens, chama os líderes. Quando Deus fala com a gente não tem um vislumbre total do que Ele quer fazer. Mas Ele nos desperta. A gente vai entender depois. Primeiro a gente obedece e depois a gente vai compreender. Primeiro a gente obedece, depois as coisas vão se tornando um pouquinho mais claras, a gente vai discernindo, a ficha vai caindo, apesar que ficha caindo é só para a minha época, de muito tempo atrás, quando você ia no orelhão e punha ali a fichinha e ficava esperando, e de repente o pessoal atendia, a ficha caía. Hoje em dia o jovem não sabe mais o que é ficha cair, a gente mais velho sabe. Ficha cair é chegar ao entendimento, chegar ao momento em que primeiro Deus desperta, a gente obedece e depois tudo vai ficando um pouco mais claro. Tudo vai chegando ao entendimento. E Deus vai mostrando para a gente que se a gente não tomar cuidado, a nossa espiritualidade vai para a cisterna. Se a gente não toma cuidado, o profeta que é em nós, a palavra de Deus que veio, em algum momento da nossa vida, a gente armazena, põe numa gaveta, põe no armário, põe no guarda-roupa, põe no celeiro, põe em algum lugar. A palavra que antigamente nos estimulava, nos desafiava, a gente vai olhando as situações, a gente acomoda, guarda, esquece, passa a nossa vida, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, e a gente vai se lembrar lá na frente, Deus, o que eu fiz do profeta que um dia me visitou? O que eu fiz de Jeremias que um dia me desafiou? O que eu fiz da palavra profética que um dia foi a razão da minha vida? Pus na gaveta, pus no armário, guardei num determinado lugar. O que eu fiz dos meus cursos? O que eu fiz daquela pregação? O que eu fiz daquele chamado missionário? O que eu fiz? De repente a gente coloca tudo isso dentro de uma gaveta. Passa 1 ano, 2 anos, 5 anos. E lá na frente é que a gente vai perceber, escuta, você se esqueceu de tirar o profeta que lançaram na cisterna e não teve alguém com ousadia para interceder em favor do profeta e ele ficou lá e quem sabe ele tenha morrido de fome. Mas hoje o Senhor está dizendo, tira o profeta da tua cisterna antes que ele morra de fome. Primeira coisa que a gente vê como causa do lançamento deste profeta na mais profunda cisterna é que esse profeta falava o que as pessoas não queriam ouvir. E porque não queriam ouvir, porque aquilo que ele falava alteraria o status quo de cada um. Alteraria o estilo de vida de cada um, a maneira como cada um estava acostumado a viver, a maneira como cada um havia se projetado a viver. E aquilo que ele falava mudava hábitos, mudava o curso da vida, mudava posturas. Aquilo que ele estava dizendo e que confrontava, e olha que ele falava o seguinte, olha, vai haver um cativeiro. Justamente por quê? Porque você não muda o seu estilo de vida. E o povo não queria ir para o cativeiro, mas não queria mudar o estilo de vida. Às vezes a gente não quer os problemas, mas a gente não quer aquilo que... A gente não quer mudar aquilo que provoca os problemas na nossa vida. Às vezes eu sou meio filósofo, então guarda essas palavrinhas aí, guarda, anota, porque essas coisas não é sempre. Depois se perguntar o que eu falei, eu já não lembro mais. É para agora. Às vezes nós não queremos os problemas, mas também não queremos aquilo que muda a nossa sorte, ou que impede que os problemas aconteçam. Não queremos, às vezes, alguma coisa mais profunda que mude a base da nossa vida.
E meu amado, eu acredito que para tirar o profeta da cisterna, eu preciso estar altamente comprometido com uma mudança no meu estilo de vida. Diga, para tirar o profeta da cisterna, eu preciso estar altamente comprometido com uma mudança, com uma revolução do meu modo de vida. Amém, queridos? Vamos dizer para o nosso vizinho, saia da sua zona de conforto. Essa semana a gente estava falando justamente sobre isso na reunião que temos com os pastores, quinzenalmente a gente tem uma reunião e sempre coisas boas surgem dessas reuniões, porque a gente tem a oportunidade de abrir, de ouvir, de falar. E a gente estava falando sobre zona de conforto essa semana. E zona de conforto não significa que você não esteja fazendo nada. Zona de conforto é quando você identifica que apesar de fazer muito ou fazer alguma coisa, Deus chega na tua vida para pedir que você faça algo diferente do que você está fazendo. E justamente por ser algo diferente, te incomoda. Se é algo que é diferente na minha vida, e eu vou abrir o meu coração e dizer que eu sempre tive uma dificuldade grande para ganhar vidas para Jesus. Pode me pedir tudo, Senhor. Pode me pedir para aconselhar, me peça para pregar, que eu amo pregar, me ensina, me ajuda a ter oportunidades para ensinar, porque tudo isso eu acredito que me sinto confortável. Mas quando Deus fala, Wilson, você precisa ser um ganhador de vidas. Você precisa tirar o profeta que caiu na cisterna nessa área da sua vida. Porque a orientação de Paulo a Timóteo e a Tito é, faze a obra de um evangelista. E pediu isso a um pastor. Faze a obra de um evangelista. Converse com quem você não quer conversar. Seja amigo de pessoas que talvez não façam parte do seu ciclo natural de amizades. Ah, Senhor, me peça tudo. Eu quero estar no meio de crentes. Eu quero pregar a igreja. Eu quero fazer a tua obra no meio da tua igreja. Senhor, ok. Mas tira o profeta da cisterna nessa área da sua vida. Porque é disso que eu preciso de você agora. É isso que eu desejo que você faça agora. Nesse momento. Zona de conforto não significa que você não esteja fazendo algo. Mas é possível que apesar de fazer muito, Deus ainda chegue diante de quem mais faz e diga, eu ainda espero alguma coisa diferente de você. E nesse seu diferencial, eu vou usar a sua vida. E ao usar a sua vida, eu vou mostrar que é possível usar um Moisés aos 80 anos, quando ele já estava pensando, Senhor, manda outro. Senhor, sou gago. Senhor, não posso. Mas é você, Moisés. Levante a sua mão e diga assim, tirar o profeta da cisterna é estar comprometido a uma mudança no meu estilo de vida. Quantos querem verdadeiramente, amados, que ano de 2016 possa ser um ano diferente na sua vida? Possa ser um ano de milagres na sua vida? Então, se você quer que o ano de 2016 seja um ano de milagres, você precisa compreender que ao tirar o profeta da cisterna, significa que você vai se comprometer com você mesmo a uma mudança no estilo de vida, de uma mudança na sua vida de oração, de uma mudança na sua vida devocional, de uma mudança no seu ministério, onde o seu coração vai se dilatar para coisas novas, e no agir em novidade de vida, o Espírito Santo vai te surpreender, como vai me surpreender. Amém? E no final de 2016, eu vou apresentar os frutos de vidas que eu ganhei para Jesus. E não foram aqui no púlpito ao pregar, mas nas ruas, nas casas e por onde Deus nos levar.
Amém, queridos? Vamos tirar o profeta da cisterna? Esse amém ainda foi fraquinho. Vamos tirar o profeta da cisterna? Aleluia. Queridos, no versículo 10, então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo, toma contigo daqui 30 homens e tira Jeremias o profeta da cisterna antes que morra. Diga, antes que morra. Meus queridos, como já falamos, Jeremias representa a nossa vida espiritual. Ebed-Meleque está dizendo, se ele ficar lá, ele vai morrer, porque não há pão na cidade. Eu quero dizer, meu amado, que se nós não tivermos disposição para ter disciplinas espirituais, o profeta morre. A disciplina espiritual está falando de elementos que precisam fazer parte da minha vida todos os dias. Todos os dias eu preciso orar por alguém. Todos os dias eu preciso estar com Deus. Todos os dias a palavra deve me alimentar. Porque quando eu não me renovo na palavra, na oração, o profeta Jeremias vai morrendo na minha vida. E eu começo a me alimentar de outras coisas. Eu começo a me alimentar de outras coisas. De repente eu começo a me alimentar de um pensamento de morte. Não vou pedir que você levante a mão, mas quando eu digo isso, eu estou dizendo daquilo que o Espírito Santo de Deus nos compartilha em nossos momentos de oração, falando a nosso próprio respeito, falando a respeito da igreja. Imagens de morte, de pessoas que morreram, e começa a produzir no seu coração um sentimento de que a sua vida não vale a pena ser vivida. E você, sem perceber, começa a permitir que este pensamento passe pela sua cabeça a princípio, e depois ele começa a penetrar na sua alma, sem que você perceba que você está se alimentando de um sentimento de inutilidade, que você está se alimentando de um sentimento de desespero em relação à vida, e aquele pensamento começa a se tornar alguma coisa diária e constante e permanente, sem que você perceba que dia após dia você está alimentando um pensamento de morte na sua vida. Outras pessoas não alimentam um pensamento de morte, mas eles começam a deixar um sentimento de infidelidade, um pensamento penetrar, é uma coisa rápida, que passa pela mente e depois começa a descer ao coração, e sem que a pessoa perceba, ele vai alimentando um sentimento de infidelidade. Ele vai alimentando um sentimento de ansiedade e de desespero em relação à vida. E daqui a pouquinho, queridos, sem que ele perceba, todas essas coisas acontecem de uma forma muito sutil e sorrateira. Ele vai percebendo que o profeta na cisterna vai morrendo, a espiritualidade vai morrendo, não há oração, não há um combate na palavra, não há uma exposição à palavra de Deus. Em contrapartida, ele se alimenta de pensamentos suicidas, ele se alimenta de pensamentos de infidelidade, ele se alimenta de pensamentos de autodestruição. E ele não tem como combater o mau sentimento, porque o profeta está morrendo por falta de pão no mais profundo da cisterna. E não há nada que combata. Não há nada que se oponha. E exatamente por isso, meu amado, quando a gente começa a ser acometido de uma série de pensamentos ou de sentimentos, e somos bombardeados de todos os lados, vem um clamor do Espírito Santo de Deus. Chama a igreja para orar. Chama a igreja para orar. Como nos diz o profeta Joel, sai o noivo da sua recâmara.
saia a mãe que está amamentando, saiam as crianças pequenininhas, saiam de tudo quanto é lugar. E vamos sair de tudo quanto é lugar. Amém, queridos? Vamos saindo, jovens, saiam dos seus lugares. Crianças, saiam dos seus lugares. Homens, chorem os sacerdotes entre o alpendre e o altar. Porque é tempo de tirar o nosso profeta da cisterna. E quando eu falo isso, querido, não estou falando para ninguém, eu estou falando para mim. Estou falando dos meus desafios, das minhas dificuldades, dos meus bombardeios de mente, quando Deus chega e fala, tira o profeta da cisterna. Porque você está em meio a um turbilhão. Mas graças a Deus pelo turbilhão, porque quando estamos no turbilhão, é porque Deus quer fazer uma coisa muito nova no meio da igreja. Coisa sobrenatural. Deus vai fazer algo maravilhoso. Amém, queridos? Aleluia. Um dia antes Deus havia trazido essa palavra, mas no dia nós viemos orar às 5 horas. E antes de começar, conversando com algumas pessoas aqui, e eles começaram a dizer, pastor, nunca aconteceu isso na minha rua. Mas justo de ontem para hoje estourou um negócio lá, faltou luz, não tinha elevador, não tinha nada. Ah, é? Por quê? Porque era o dia de vir mais cedo para orar. No dia que você vai tirar o seu profeta da cisterna, acontece de tudo. Conversei com uma outra pessoa, pastor, aconteceu um negócio, não lembro qual foi o segundo caso, mas ele disse, aconteceu um negócio muito estranho, que nunca aconteceu, mas aconteceu hoje, ou ontem à noite, mas aconteceu. Porque, meus amados, quando a gente se dispõe a fazer alguma coisa, que é de benefício espiritual para a gente, para a nossa casa, e para o entorno do lugar onde nós moramos, onde nós vivemos, pode ter certeza que não vai ser sem oposição. Mas Deus vai te dar graça, porque Jesus ama nós. Né, pastor Geraldo? Jesus nos ama. E Ele vai nos dar vitória. Ele vai nos dar vitória em nome de Jesus. Mas tira o profeta da cisterna antes que morra. Nesse momento eu estou dizendo, cuidado para você não deixar morrer o profeta por falta do pão da palavra, por falta da oração, por falta da disciplina espiritual, por falta de vigilância, por falta de moralidade. Cuidado para que o profeta não morra por falta de pão. Se nós não alimentarmos o profeta, não alimentarmos a espiritualidade com o pão da palavra, esse mundo vai nos oferecer pão. É o pão das mensagens subliminares que entram na nossa cabeça para dizer tudo que não presta, para nos influenciar, para ditar o nosso comportamento e para nos escravizar num determinado estilo de vida pecaminoso. Em nome de Jesus. Quantos estão entendendo o que Deus está falando nessa manhã? Ebed-Meleque, o etíope, quando viu que os homens lançaram um profeta na cisterna, e pode ter certeza de que o diabo vai procurar fazer de tudo para roubar a tua espiritualidade. E para lançar a tua espiritualidade no mais profundo poço. Mas seja como Ebed-Meleque, um etíope, mas que servia ao Senhor, que intercedeu pelo profeta diante do rei, não temendo o seu próprio pescoço, a sua própria cabeça, mas intercedeu. E quando ele intercedeu diante do rei, o rei chegou e disse para ele, vai e toma 30 homens e vai lá tirar o profeta antes que ele morra. Pega 30 homens. E por que 30 homens? Porque para tirar o profeta da cisterna não é fácil.
Você vai encontrar oposição, você vai encontrar adversidade, você vai encontrar tempo ruim, o tempo vai fechar. Pega 30 homens, una-se, faça parceria, faça aliança com pessoas que também não amem as suas vidas mais do que a própria palavra de Deus. Aliancie-se com homens, aliancie-se com mulheres, com jovens, com pessoas que falem a mesma linguagem, que tenham a mesma visão, que tenham a mesma determinação. Pega 30 homens. Por quê? Porque você não vai sozinho, não vai sozinho tirar o profeta Jeremias da cisterna. Por quê? Porque há uma turba, há uma multidão que está querendo que Jeremias morra na lama, sem água e sem pão. Pega 30 homens. E amados, com 30 pessoas que falam a mesma linguagem, a gente faz muita coisa. Com 30 mulheres de oração, oh maravilha. Com 30 mulheres que se unam em oração. Sabe o que o Espírito me falou agora? 30 mulheres que se unam em oração pelos filhos que estão nas drogas, pelos filhos que não servem a Deus. 30 mulheres que se unam em oração pelos filhos que estão aprisionados de uma certa forma por alguma coisa. 30 homens que se unam por uma causa. Nós vamos orar pela igreja, para que a igreja rompa nessa área. Nós vamos tirar o profeta Jeremias da cisterna, custe o que custar. Nós vamos resgatar a espiritualidade. Nós vamos ouvir o que o profeta está falando. 30 jovens que se unam. 30 pessoas que se unam num propósito sobrenatural. Não há quem segure. Posso ouvir um amém? Aleluia. Amém, queridos? Em nome de Jesus. 30 homens foram até a caverna, até a cisterna. Ebed-Meleque deu alguns trapos para que Jeremias colocasse nas axilas, jogou uma corda e tirou o profeta de lá e colocou o profeta na prisão do átrio. Melhor aprisionado no átrio do que morto no fundo do poço. Ele estava preso porque era um preso político, vamos assim dizer. Falava aquilo que contrariava o interesse geral da nação, embora ele fosse um mensageiro de Deus. Mas o que Deus me fala é o seguinte: põe o teu profeta na guarda, põe o teu profeta na vigilância. Se você tiver que trocar alguma coisa, troque qualquer coisa, mas não coloque nada no lugar da oração. Se você tiver que trocar alguma coisa, troque qualquer coisa, mas não troque o seu lugar de oração. Põe o teu profeta na guarda. Sabe por quê? Porque quando você acorda pela manhã, com uma série de coisas para fazer, você imagina que tudo é mais importante do que orar. É ou não é? Quem já passou por isso? Você imagina que tudo é mais importante do que orar. Mas faz uma coisa, rejeita tudo e vai orar. Quando você termina a sua oração, você começa a perceber, gente, o que é que eu achei que estava tão importante? O que eu achei que era tão prioritário? Depois que você ora, nada é mais prioridade. Depois que você aprendeu o que é colocar o teu profeta na guarda, tirar do fundo do poço e colocar num lugar protegido, colocar num lugar onde ninguém toca, colocar num lugar inegociável, colocar num lugar onde ninguém vai feri-lo, onde ele não será substituído por nada, nem por coisa alguma, e ele é colocado ali no átrio da guarda, naquele lugar, ainda que prisioneiro, mas para nós, no bom sentido, num lugar onde ele é intocável, onde ele é inegociável e onde ele é insubstituível. Quando nós alimentamos a nossa espiritualidade,
Sabe o que vai acontecer, meu amado? Quando a gente termina o nosso devocional e a nossa vida de oração, e quando a gente termina de orar pelas pessoas com quem a gente se comprometeu a orar, você abre os olhos e você percebe, nada mais é prioridade. Está tudo em ordem, está tudo em paz, está tudo armazenado, está tudo bem alinhado, está tudo bem ajustado. Por quê? Porque é na oração que a gente alinha a nossa vida, os nossos valores, os nossos princípios. É na oração, é no profeta, na sua guarda, no seu posicionamento intocável. Todas as coisas se alinham. É marido, é esposa, é filho, é trabalho, é dinheiro, é conta, é compromisso, é ministério, é atitude, é tudo se alinha. Tudo se alinha. Tudo se alinha. Amém, queridos? E quando Ebed-Meleque fez isso, veio um turbilhão sobre toda a nação. Mas enquanto Jeremias estava na guarda do átrio, Deus falou para Jeremias, manda um recado a Ebed-Meleque. Em outras palavras, o mundo vai cair, mas eu vou guardar Ebed-Meleque, e ele não será ferido, ele não será tocado. Por quê? Porque ele confiou em mim. Porque ele intercedeu pelo profeta. Porque ele se posicionou para tirar o profeta da cisterna. Meu amado, quando você faz isso, por mais que você tenha oposição espiritual, mas Deus vai honrar a sua vida. Deus vai honrar seus filhos. Quando você se posiciona, Deus vai honrar a sua casa, a sua descendência. E vai fazer com que a sua descendência seja poderosa na terra. Em nome de Jesus. Eu creio que Deus fará uma obra cada vez mais sobrenatural.